E aí, tudo na paz? Sabe aquele detalhezinho que separa um design que é só bonitinho de um que é de fato usável, profissional de verdade? Então, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos falar sobre contraste e como dominar esse conceito pode, sério, transformar completamente a qualidade das suas interfaces. E antes da gente começar, só um recado rápido. Se este conteúdo te ajuda de alguma forma, já deixa aquele like, compartilha com um colega dev e, claro, comenta aqui embaixo qual o próximo tema que a gente deveria desbravar. Ah, e se inscreve no canal para não perder nada. E se apoia é o que move a gente a continuar. Fechado? Então, bora lá! Vamos começar com a ideia que vai guiar toda a nossa conversa hoje. Contraste não é um detalhe estético, é acessibilidade. Pensa nisso. No momento em que essa ficha cai, a gente para de pensar em cores como se fosse só decoração e começa a enxergar como a base para uma experiência que realmente funciona para todo mundo. É uma virada de chave gigantesca. E isso nos leva direto para o nosso primeiro ponto. A gente precisa ir muito, mas muito além da estética. Porque, vamos ser sinceros, de que adianta um layout incrível, super moderno, com uma paleta de cores da moda, se as pessoas precisam apertar os olhos para conseguir ler o que está escrito? Se o conteúdo não é legível, todo o resto do trabalho de design foi por água abaixo. Simples assim. Então, fica a pergunta. O que separa quem está começando de um profissional de verdade na hora de escolher as cores? Não é sobre ter bom gosto, viu? O profissional entende que a escolha não pode ser baseada no eu acho que ficou bonito. A escolha é baseada em dados, em testes. É sobre garantir que a interface funcione perfeitamente para qualquer pessoa, não importa a condição de luz ou se ela tem alguma limitação visual. Beleza, mas como é que a gente valida isso de um jeito objetivo, sem ficar no achismo? Felizmente não precisa reinventar a roda. Existe um padrão internacional para isso, que são as verdadeiras regras do jogo da acessibilidade na web. Vamos falar sobre o WCAG. WCAG. Essa sigla significa Web Content Accessibility Guidelines. Pensa nisso como se fosse um manual de boas práticas na internet, sabe? Um guia que foi criado por especialistas do mundo todo para garantir que a web seja um lugar para todos. E dentro desse manual, uma das regras de ouro é justamente a do contraste. E aqui está o primeiro número mágico que você precisa guardar. 4,5:1. Essa é a proporção mínima de contraste que o WCAG exige entre um texto de tamanho normal e o fundo dele. Se o seu design não chega nesse valor, na prática, uma parte do seu público está sendo deixada de lado porque vai ter dificuldade para ler o seu conteúdo. O segundo número-chave é 3:1. Essa proporção é um pouquinho mais flexível e ela vale para textos grandes, tipo títulos. A lógica é bem simples, quanto maior a fonte, mais fácil é de ler. Então, a exigência de contraste pode diminuir um pouco. Mas não se engane, a regra ainda é obrigatória e precisa ser validada do mesmo jeito. Vamos ver isso na prática, que fica mais fácil. Olha só o exemplo da esquerda. Um cinza clarinho num fundo branco e um texto ainda mais claro. Chega a cansar a vista só de olhar, né? Agora olha a solução do lado direito. A gente só trocou por tons de cinza um pouco mais escuros. A mudança no código é mínima, coisa boba, mas o impacto na legibilidade é gigantesco. A leitura fica confortável, sem esforço nenhum. Ok, a gente já entendeu a teoria e os números. Agora vem a parte mais importante. Como é que a gente transforma esse conhecimento num processo do dia a dia? Vamos ver como validar o contraste como um profissional, de um jeito rápido e eficiente. E a melhor parte é que você não precisa de calculadora para isso. Existem ferramentas fantásticas que fazem todo o trabalho pesado. Seja o WebM Contrast Checker, que é online, as ferramentas de desenvolvedor que já vem no seu navegador, ou até plugins direto no Figma, todas funcionam do mesmo jeito. Você coloca as duas cores e a ferramenta te dá a proporção exata, dizendo se passou no teste ou não. Simples assim. Então, o fluxo de trabalho de um profissional fica mais ou menos assim. Primeiro, define a paleta de cores. Segundo, aplica nos elementos principais. Terceiro, o passo crítico. Testa o contraste com uma daquelas ferramentas. Não passou? Sem estresse. Quarto passo, ajusta as cores até atingir o padrão. E por último, o passo que muita gente esquece. Repete esse processo para todos os estados interativos. E esse último ponto merece um destaque especial. Não se esqueça dos estados interativos. É um erro clássico, tem um botão super legível, mas que quando a gente passa o mouse em cima, o texto quase some no fundo. A acessibilidade precisa ser consistente na experiência inteira. Profissional de verdade não deixa essa bola cair. E que estados são esses? A gente está falando do A-Hover, que é quando o mouse está em cima, do A-Focus, que é essencial para quem navega pelo teclado, para mostrar onde a pessoa está na página, botões ativos e até links que já foram visitados. Cada uma dessas pequenas interações precisa ser validada para garantir uma experiência sem nenhuma barreira.
Quando a gente começa a aplicar tudo isso de forma consistente, no dia a dia, alguma coisa muda. Acontece um salto. A gente deixa de ser alguém que só monta telas para se tornar um arquiteto de experiências digitais que são inclusivas de verdade. Esse é o verdadeiro pulo do gato para o profissionalismo. Essa tabela aqui resume tudo. É o antes e o depois. Quem está começando escolhe cores no olho, ignora os textos menores, esquece os estados interativos e confia no acho que dá para ler. Já o profissional usa ferramentas, testa todos os tamanhos de texto, valida cada estado interativo e, acima de tudo, segue o padrão WCAG como se fosse a Bíblia. A diferença está no processo, não na sorte. No fim das contas, incorporar esses testes no nosso trabalho é o que separa um código que funciona de uma experiência de usuário que é excepcional. As interfaces ficam mais robustas, mais profissionais e, o mais importante de tudo, usáveis por qualquer pessoa. E é isso que define um desenvolvimento profissional de verdade. E para quem quer ir ainda mais fundo nesses conceitos e dominar o CSS de ponta a ponta, eu preparei algo especial. Para quem quer apoiar o canal e dar um gás no aprendizado, eu criei o curso CSS na Prática, do primeiro estilo à interface completa. É um conteúdo denso, cheio de exemplos práticos, o link está aqui na tela e na descrição. O apoio de vocês significa um mundo e nos motiva demais a criar mais conteúdo e a fazer nossa comunidade crescer cada vez mais. Muito obrigado e até a próxima.